Beckenbauer apanhando, a quase falência do Borussia e o patrocínio que definiu o futebol alemão. Por que o Bayern é tão forte dentro da Alemanha? Como funciona essa relação entre os dois times? No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a história dos dois maiores times hoje da Bundesliga. Será que o Borussia se tornou mesmo um Bayern B? Olha, sábado tem Borussia Dortmund versus Bayern de Munique, jogo que é válido pelo campeonato alemão. E é lógico que se eu falo de campeonato alemão, eu estou falando de transmissão de graça no aplicativo. Então você que torce para um ou para outro, ou nem precisa, né? Se você gosta de futebol bonito e jogaço de bola, entre no link que eu coloquei na descrição e já ativa o aviso para quando a partida começar. O VBET está junto com o futebol para trazer para você esse clássico fenomenal, a verdadeira batalha entre Haalandinho e Lewandowski. Você não vai perder, né? Além disso, está tendo sorteio, então não esquece de entrar na aba de comunidade aqui do canal para você ver como participar. É sua chance de ganhar duas camisas de futebol, uma do Bayern de Munique e outra do Borussia, então não perde a chance. Olha, a grande discussão hoje no futebol alemão é a hegemonia bávara, evidente nos campeonatos recentes. E olha, não precisa nem ser tão recente assim. Se a gente considerar os últimos 20 anos, a Bundesliga é a competição que menos mudou o número de times vencedores, que teve menor rotatividade de campeões. Essa hegemonia acaba gerando um desequilíbrio também em questões financeiras e, por consequência, na força dos elencos. Uma verdadeira bola de neve, né? Tanto essa diferença de grana que o Borussia aos poucos perdeu o direito de revelar grandes craques sem perdê-los posteriormente para o Bayern de Munique. Mas nem sempre foi assim. Aliás, talvez nem fosse para o Bayern de Munique ser tão grande se não fossem alguns detalhes que definiram a história dos dois clubes. Vamos primeiro entender um pouco sobre o Bayern de Munique. A grande explosão de títulos e a relevância internacional do Bayern veio na década de 70, graças a um tal de Beckenbauer. Você já deve ter ouvido falar dele, né? Quando ele tinha 14 anos de idade, era torcedor fanático do Munique 1860. Mas quando jogava nas categorias de base de outro clube, acabou se envolvendo em uma briga e tomou um soco de um jogador da base do seu time de coração. Então, ao invés de ir para o 1860, optou pelo Bayern de Munique, que no caso era o segundo time da cidade. Você sabia dessa história? Então deixa o like pro soco que o Beckenbauer tomou. É errado eu falar isso? Olha, o Beckenbauer foi a base do período mais vitorioso da história do clube, participando da conquista de 3 Champions Leagues em sequência, 74, 75 e 76. Para você ter uma ideia, antes do Beckenbauer chegar em 64, o Bayern tinha apenas um título nacional de futebol, e quando ele saiu do clube, já eram 10 títulos nacionais no total, 5 campeonatos nacionais e 5 Copas da Alemanha. Isso já alavancou o clube de uma maneira surreal, né? Só que no fim da década de 70 e começo da década de 80, o período pós-Beckenbauer, vamos chamar assim, tivemos o segundo grande empurrão para o time bávaro, que foi o patrocínio da Adidas. Com muito mais dinheiro injetado no clube, o Bayern de Munique se tornava realmente uma potência a nível internacional. E como toda potência, a possibilidade de dominar os rivais nacionais, por causa da diferença em várias questões que culminavam em uma grande diferença financeira, foi aproveitada com maestria, né? Principalmente vendo a maioria deles em uma instabilidade, mesmo alcançando o topo por algumas vezes. Por exemplo, quando o Mönchengladbach era o principal rival do Bayern de Munique, os bávaros contrataram seu principal jogador, Matthaus, e esse foi então o último ano do Mönchengladbach como um gigante alemão competitivo. Você também já me ouviu falar muito de Giovanni Elber, pois ele estava em um ótimo ano no Stuttgart antes de partir para o Bayern de Munique. Manuel Neuer foi um dos principais jogadores do Schalke 04 durante a conquista da Copa da Alemanha de 2011 e em 2012 estava no Bayern de Munique. Enfraquecer o principal rival é uma manobra que faz muito sentido, além de ser muito eficaz. O Bayern leva isso muito a sério. E hoje, o Borussia Dortmund é a segunda força alemã. Mas o Borussia, apesar de um título ou outro anteriormente, só conseguiu surgir a nível internacional na década de 90, com a Copa da Alemanha em 89 e posteriormente um segundo lugar na Bundesliga em 92. Em 93 o vice da Copa da UEFA e finalmente em 97, comandado por Matthias Sammer, o time de Dortmund venceu a sua primeira e única Liga dos Campeões. Além de ganhar também a Taça Intercontinental, batendo o Cruzeiro no Japão. Aquele cruzeiro de aluguel, né? Só que ao contrário do time bávaro, os amarelos não tinham uma estrutura tão forte, nem financeira, nem administrativa, e pouco depois, após uma péssima gestão financeira, o time ficou à beira da falência. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a tentar montar a própria empresa de material esportivo. Só que
essa história deixa para outro dia. O fato é que em 2005 o Dortmund flertava com o abismo, mas com o apoio do Bayern de Munique conseguiu se reerguer. Pois é, foi o próprio Bayern de Munique que segurou a onda do próprio rival. Com o Klopp no comando em 2008, o time finalmente voltou aos trilhos no futebol alemão. E talvez essa história, que é mais recente, você conheça, né? Klopp comandou o time a um bicampeonato da Bundesliga e a um vice-campeonato europeu, perdido justamente para o maior rival doméstico, o Bayern de Munique. Sem grandes títulos posteriormente, a relevância do Dortmund acabou sendo ofuscada por um poderoso Bayern de Munique, que tinha cada vez mais exposição e bons resultados a níveis continentais. Exposição que hoje em dia gera dinheiro, e o Bayern continuou buscando estrelas que lhe brilhavam com a camisa amarela e preta. A contratação de Götze logo antes da final da Champions 2013 e posteriormente a saída de Robert Lewandowski rumo a Munique. Hummels também, que no fim não deu certo, né? Entre outros, o Bayern fez isso com tanta frequência que pareceu um padrão. Se destaca no Borussia, vai para o Bayern de Munique fazer sucesso, ganhar títulos. Só que não é que o Borussia seja o Bayern de Munique B. Isso é algo comum no futebol alemão e o próprio Dortmund faz isso hoje com frequência com outros clubes nacionais. Então, a Bundesliga tem cada vez mais formado níveis de força, com o Bayern de Munique acima de todos e o Borussia em uma segunda prateleira, buscando o topo. Para quem não sabe, Thorgan Hazard e Julian Brandt eram do Mönchengladbach e do Leverkusen, respectivamente. Aliás, se formos um pouco mais para trás, né, Marcus Reus e Lucas Piszczek também vieram de rivais diretos da competição doméstica. Então não é só o Bayern de Munique, não. Mas o Dortmund também tem esse perfil de buscar em rivais jogadores-chave, principalmente aproveitando sua superioridade financeira. O Dortmund pode até ser chamado de Bayern B, ou o segundo time do Bayern de Munique, mas o resto da Bundesliga sofre com ambos os gigantes alemães. O Bayern garimpa o Borussia e o Borussia garimpa o resto da Bundesliga. Lembrando que isso não é uma crítica. Isso faz parte do futebol. Aliás, ambos os gigantes revelam jogadores e contratam com consciência. Muito diferente de gigantes de outros países, como o Real e Barça, por exemplo, que tem constantes contratações milionárias. A história moldou os times desse jeito e na marra o Borussia aprendeu a fazer com os outros o que foi feito tanto com ele. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder vídeos do canal. Para ver vídeos anteriores, você pode clicar desse lado ou desse lado. Valeu pela atenção e até a próxima.